Professor Jefferson, sou acadêmica Jaine, de Engenharia Química, e hoje vou gravar um vídeo sobre limite de duas variáveis, utilizando o teorema de dois caminhos. O meu limite aqui a função que eu vou utilizar é o limite de x e y quando eles tendem a zero, e a função é x ao quadrado vezes y, dividido por x à quarta mais y ao quadrado. A gente utiliza esse teorema de dois caminhos para provar que um limite não existe. Então, se os valores que eu encontrar no primeiro e no segundo caminho forem diferentes, significa que esse limite não existe. Então, começando a resolução aqui. O primeiro caminho eu vou substituir o valor de y pelo kx. Esse k aqui indica a minha inclinação na reta. Então, o limite, quando x tende a zero, que agora eu só vou ter uma variável, vai ficar x ao quadrado vezes, e o valor de y eu vou substituir pelo kx, vezes kx, dividido por x à quarta, mais o y ao quadrado, também vou substituir por kx ao quadrado. Então, aqui, o limite, quando x tende a zero, será de x ao quadrado. Aqui eu já posso substituir, então vai ficar k vezes x ao cubo, porque aqui eu tenho, não tem nada, mas ele significa que está elevado a 1, então eu multiplico, eu somo os expoentes. Então, k vezes x ao cubo, dividido por x à quarta mais, e aqui significa que o k e o x estão elevados ao quadrado. Então, k ao quadrado vezes x ao quadrado. Continuando aqui, o limite quando x tende a zero, o k vezes x ao cubo, dividido, aqui eu vou colocar o x em evidência, então eu vou colocar x ao quadrado em evidência, k elevado ao quadrado, mais o x elevado ao quadrado. Então, aqui, o limite quando x tende a zero, x ao cubo dividido por x ao quadrado, eu vou ter x. Então, aqui vai ficar k vezes x, dividido por... Então, esse eu já cortei, né? Vai ficar x ao quadrado mais k ao quadrado. Então, o meu limite, quando x tende a zero, aqui eu já posso substituir, que o meu x vale zero, né? Então, seria o k vezes zero, substituir o valor de x, dividido por zero ao quadrado, mais k ao quadrado. Então, o meu limite, quando x tende a zero, vai ser k vezes zero, zero, dividido por zero elevado ao quadrado é zero, então vai ficar zero dividido por k ao quadrado, que vai ser zero. Então, no meu primeiro caminho, o limite quando x tende a zero é igual a zero. Então, aqui a gente já resolveu pelo primeiro caminho, agora o segundo caminho. Segundo caminho, o y é igual a x ao quadrado. Então, o limite, quando x tende a zero, que novamente eu só tenho uma variável, da minha função, x ao quadrado vezes y, dividido por x à quarta mais y ao quadrado. Então, aqui primeiro eu vou substituir o meu valor de y, que vai ficar x ao quadrado vezes x ao quadrado, que é o meu valor de y, dividido por x à quarta mais, aqui substituo também, então aqui eu vou ter x ao quadrado, eu vou elevar ao quadrado novamente, porque aqui ele tá ao quadrado, e o meu valor de y também é elevado ao quadrado. Então, o limite, quando x tende a zero, vai ser x à quarta, x ao quadrado vezes x ao quadrado,
x à quarta, dividido por x à quarta, mais, aqui eu vou multiplicar os expoentes, 2 vezes 2, 4, mais x à quarta. Então, o meu limite, quando x tende a zero, vai ser de x à quarta dividido por 2 vezes x à quarta mais x à quarta, 2 vezes x à quarta. Então, o limite, quando x tende a zero, aqui eu já posso cortar. X à quarta dividido por x à quarta, eu corto, então vai ficar, meu limite vai ficar 1 dividido por 2. Então, o segundo caminho, o limite quando x tende a zero vai ser 1 sobre 2. Então, dessa forma, a gente provou que, através do teorema dos dois caminhos, que esse limite não existe, porque o primeiro caminho, o valor do primeiro caminho e do segundo caminho foram diferentes.